E eu perdi a fala, perdi tudo. No último dia eu não falei, ficava só escumando. E o negro travou tudo. Porque, minha senhora, não é fácil você ter tanta da raiva que travar o corpo, travar. É como ainda hoje eu estou andando assim, mas não tem as pernas aqui para baixo. Não tem. E tem, não é só eu, tem vários. Um vizinho meu foi lá para negociar no nossa energia, a viúva dele também aqui. Para negociar lá, não teve acordo, o homem deu uma dor no pescoço lá dentro do escritório. Com 2 dias morreu. Tem outro que vendia banana ali, ó. Quando chegou a indenização dele, que ele olhou, despencou, caiu, tá andando de moleta, tá andando de cadeira de roda ali. Então, senhora, é doído. É doído. Você construir tudo para na hora da velhice sua você dizer assim, não, eu estou sossegado, porque eu tenho uma casa, minha família toda estruturada, isso e aquilo. Você vê, abrir a mão assim, igual um poço d'água no meio da areia. Daqui para frente eu só vejo escuridão na minha vista. Eu não vejo mais aquele mundo limpo. Eu só vejo escuridão na minha vista. A gente dá a vida para melhorar a vida de outro. Então, eu acharia que seria melhor assim. A gente pegava, sacrificava um para melhorar para os outros. Porque sacrificando um, talvez melhore para os outros. E eu imagino assim, como é que eu vou recomeçar a vida? Como? O buraco na minha vida. O buraco na minha vida. Você pode perguntar, mas por que vocês estão aqui? Não, a gente veio aqui, é óbvio que a gente já está dizendo com a presença, mesmo sem palavras, que a gente viu que teve uma violação de direitos que destrói as pessoas. E a gente veio escutar isso. A gente não teria vindo se tivesse tudo lindo e maravilhoso. Vamos movimentar todo um projeto, tem 18 pessoas aqui trabalhando para escutar um lugar onde nada tivesse acontecido. Não, a gente está aqui porque aconteceu uma coisa e a gente quer escutar essa coisa. E isso tem sido importante para eles, de entender que a gente está ali, que a gente fez um esforço para estar aqui, veio de longe, de vários estados do país, porque tem um monte de gente de todos os lugares, não são todos os estados, mas são muitos estados do país. E a gente se une e diz, vamos escutar essas pessoas que estão sofrendo. Isso é uma posição política importante. E a psicanálise, vou voltar para a questão da psicanálise, a psicanálise é política, sempre. Isso começa como... talvez como as coisas importantes começam, porque eu fui indo aos poucos nessa história. E eu me lembro aqui nessa sala de um telefonema com o Christian indo para ocupação estelita. E eu dizendo para ele, Cris, o que está acontecendo lá é o que
está escrito no seu livro, só que está acontecendo e eu estou pensando que a gente tem responsabilidade com isso. Quando a Ilana me convidou, eu acho que eu aceitei muito mais, porque eu acreditei que ia ser um trabalho interessante do que por alguma coisa em Altamira mesmo, porque eu sabia muito pouco de lá. E aí eu comecei a li as tuas colunas, li as coisas do Isa. E aí eu acho que o que me pegou, assim, o que se produziu em mim foi como é que eu, que fico tão curiosa e provoquenta e querendo saber das coisas, tenho uma leitura de um lado só dessa coisa. Eu nunca nem pensei nas coisas que eu estava lendo. Isso me deixou muito chocada, assim, sabe? De como as coisas acontecem. Você compra a versão e não se pergunta. Eu podia me questionar, eu via que tinha movimentação acerca de Belo Monte, mas eu não pensei um terço das coisas que eu podia ter pensado sobre isso, sabe? E aí eu fiquei muito mexida. Aí eu falei, pode parar. Isso está muito perto para eu estar me perguntando tão pouco. É muito curioso como o jeito que a gente tem, ou pelo menos que eu tenho, de lidar com as questões do meio ambiente são muito abstratas. São muito etéreas. Eu ainda acho que eu tenho menos, mas é isso. A gente acredita que falta água em São Paulo porque não choveu. A gente consegue muito pouco fazer as ligações concretas do que acontece com o meio ambiente, até porque demora, né? Acho que estando lá pela primeira vez eu fiquei muito tomado por perceber a força que essas políticas gigantescas, essas decisões macroeconômicas, essas questões de governo, como elas têm impacto gigantesco e avassalador sobre cada pessoinha, cada ser humano, cada singularidade. Já trabalho há alguns anos com loucura, com a psicose, pessoas devastadas. Mas é muito diferente chegar numa cidade que passou por um evento macro, que é a construção da barragem, e perceber como isso afeta de uma maneira muito importante, muito forte a vida das pessoas. E acho que em especial, que foi o público que a gente escolheu, essa coisa dos ribeirinhos, né? Esse jeito de viver do rio, de viver tão diferente, acho que isso me pegou também. Como podem existir vidas diferentes, né? Racionalmente eu sabia disso, assim, mas tanto descobri esse outro jeito de viver, quando eu descobri a violência que foi atirar essas pessoas nesse modo do consumo, da dívida, dos bens, do ter que pagar por água, por luz, por alimento e não pegar do rio, produzir, caçar, colher, pescar. Tudo isso me falou, nossa, isso é muito importante, isso é muito diferente, isso de alguma maneira tem tudo a ver com tudo que a gente vive em São Paulo, mas por outro lado é muito mais extremado, muito mais claro. É que eu ainda acho que lá tem uma radicalidade, né, que é outra, assim. Aqui, ainda que no lugar de quem está à margem, as pessoas estão muito mais mergulhadas no consumo, no capitalismo, ainda que fora. Né? Mas a referência ainda é essa. Encontrar com o ribeirinho, para mim, é encontrar a diversidade num outro lugar, sabe? As pessoas me perguntarem como é que eu vivo num lugar onde você precisa de dinheiro todo dia. Eu falei, não é assim? Sabe assim? Essa pergunta acho que muitas das minhas certezas foram sendo... Abriu-se não é assim? Não. E aí acho que foi me dando cada vez mais vontade de estar envolvido, de estar pensando, e de tentar ajudar de alguma forma, assim. Ainda que, por outro lado, isso também causasse um certo, meu Deus, é muito grande, sabe? O que dá para fazer, né? Frente a tudo isso, assim. Quando você vê assim, a radicalidade, que um cara pode ter uma casa e o outro pode não ter uma casa, de acordo com o quê? Com a capacidade dele de contar uma história. E quando você vê a pessoa que perdeu a possibilidade de ser restituída, porque ela não conseguia contar a história,
ela quando saía um pouco daquela jeito dela ler a relação com o outro, ela se via vulnerável, desprotegida e aí sim, é usada pelo outro, é vilipendiada, é instrumentalizada, aí acontece o pior. Então essa coisa de que precisamos reaprender a contar nossas histórias, né? Individuais, você e seu amigo, você e sua esposa, você e seus filhos, você e sua comunidade e assim por diante. Você tem um encaixe de histórias que, como assim são coisas singulares, a gente acha que não vai valer para nada. O que vale é quando você consegue entrar numa história pré-fabricada. Né? A história do esse ano você fez isso, aquele, o seu currículo, os seus ganhos, etc. A gente só consegue falar de si assim. E aí quando você vê o Ribeirinho contando um negócio todo outro, você fala, isso é ruim para ele, porque ele está indefeso, né? Mas isso é o que falta para nós. Isso é uma coisa que quem é que fala, né? Vamos investir na possibilidade, na potência, na capacidade das pessoas contarem as suas histórias. Contarem, bem contado, né? Ninguém, isso não é tarefa da escola, isso não é tarefa da saúde, isso não é tarefa da assistência social, isso não é tarefa do direito. Quem é que vai zelar por nossas histórias? Né? Me apresento. Meu nome é André Nader, sou psicólogo. Me apresento da vida ou da profissão? Meu nome é Flávia Ribeiro, é Flávia sem acento, tenho só o nome de pai, não tenho sobrenome de mãe, mas quem me registrou foi a mãe. Assim, livre? Bom, sou a Laila, tenho 27 anos, sou psicóloga de Uberlândia, Minas Gerais. Eu trabalho numa UTI lá em Uberlândia, né? Estudo psicanálise e gosto muito dessa coisa da urgência e emergência, das situações de crise. Sou Rodrigo, sou de Ouro Preto, sou negro. No momento estou morando no Rio de Janeiro e estou fazendo residência em saúde mental. Eu fiz uma graduação antes da psicologia, que foi em ciências biológicas. E nessa época da minha vida, eu tinha uma expectativa de trabalhar com população tradicional, pensando em unidade de conservação. Então, como que essa população, que estratégia que ela utiliza para conservar o espaço na qual ela sempre pertenceu, mas que muitas vezes ela foi expulsa, o governo delimitou, não reconheceu o modo de vida. Mesmo essa coisa de ribeirinho, daí indígenas, que às vezes tem histórias que se perdem, eu mesmo tenho 2 bisavôs indígenas que, chegando nele, a história da família já se perde, assim, não sabe de onde que eles vieram, daí não aprenderam a língua. Então tem uma coisa da história oral que se desmanchou até chegar em mim, assim. Como assim me apresento? Na vida? Sempre trabalhei com testemunho. Desde sempre, não chamava assim testemunho, mas depois virou. Então começou lá no Boca de Rua, com os moradores de rua, lá em Porto Alegre. Aí depois vieram as prostitutas, depois vieram as presidiárias, com a clínica do consultório sempre junto com isso. Mas o consultório, eu amo consultório, mas não é suficiente, então eu sempre tenho que fazer alguma coisa fora. Eu atendi durante uns 4 anos, mais ou menos, um pouco menos, imigrantes e refugiados que chegavam em São Paulo. E aí, uma das coisas que mais me chamava justamente eram essas, quase essas palavras, imagens, assim, que muitos deles traziam. Eu gosto de tirar foto de pessoas. E eu acho que é um treino também para olhar sempre de uma outra forma as coisas do cotidiano. Assim. Então, se eu faço o mesmo trajeto,
de casa para o trabalho, eu tento olhar as coisas que compõem esse caminho, assim. Então, esse também é uma forma de eu me forçar a olhar as coisas, sempre de um outro jeito, coisas que sempre estiveram lá e que de alguma forma não tinha me dado conta antes. Sou Ilana, sou psicanalista, entrei nesse projeto desse lugar como psicanalista e acho que eu consigo dizer que vivi nele talvez das experiências mais profundas da minha vida. Eu sou Christian Dunker e sou pai da Natália e do Matias, sou psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP. E estou aqui nesse projeto, em Altamira, escutando o sofrimento dos refugiados. Sou psiquiatra, psicoterapeuta e eu estou em São Paulo faz alguns meses, trabalhando num CAPS de álcool e drogas perto da Cracolândia. Há 3 anos, há 2 anos, eu fui para a Palestina. E lá foi um momento que as coisas foram mudando, assim, dos meus interesses e um pouco da minha visão de mundo. Profissionalmente ou mais? Me apresento. Tá. Eu sou a Cássia, sou psicóloga de formação e uma psicóloga muito capturada e afetada pelas coisas da saúde pública. Acho que sempre fui entrando por esse campo, assim. E sou alguém que sou muito ruim de falar de mim. Eu sou a Ana, sou psicóloga, tenho 3 irmãos, nasci em São Paulo, mas logo só nasci, mas cresci em São José dos Campos. Eu sou Luciana Guareschi, sou psicanalista há algum tempo já, trabalho em São Paulo, em Bauru. A minha formação de base é psicologia. O que mais? Não muito mais que isso, acho. Eu fiz psicologia e sempre me interessei em trabalhar com pessoas que estivessem numa condição assim difícil, vulnerável. Sempre trabalhei com saúde pública porque eu acredito nesse trabalho assim que vai até as pessoas e quando eu vi a história de Belo Monte na internet, eu comecei a ler e eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, não é possível que isso está acontecendo nesse país, não pode ser isso, essa violência. Estava na internet um dia e eu vi refugiados de Belo Monte. Eu falei, opa, o que é isso? Eu falei assim para o Thiago, que é o meu companheiro, eu falei, nossa, eu vou para o Pará. E ele falou, hã? Tipo, eu falei, eu vou para o Pará, eu fiquei sabendo de um projeto, eu preciso ir. Ele falou, Cássia, são 2 horas da manhã, o que você está falando? E aí eu falei, não, eu vou mandar um e-mail. Aí eu mandei um e-mail perguntando se eu poderia participar. E aí tinham mais de 50 currículos de pessoas muito legais. E aí a gente começou a gente só podia escolher 11, né? E, enfim, a gente escolheu 11 entre 50 muito legais e muito afim. E aí foi todo um processo, porque eu moro em Londrina e as aulas eram em São Paulo. Eu pensei, nossa, será que eu vou ter que ir toda semana? E como que seria isso? Aí eu pude fazer online, né? Eu fazia trabalhos toda semana sobre as aulas. E quanto mais eu assistia, mais eu sentia que era aquilo que eu queria fazer, que eu precisava fazer aquilo. E daí teve o processo de seleção, mandei o currículo, selecionaram, e depois a entrevista. E é como se eu tivesse
colocando o dedinho do pé, sabe, nesse chão novo. As sensações foram essas, assim. Nesse processo que a gente pode chamar de formação, a gente foi dando para as pessoas dificuldades, né? Porque, enfim, tinha que vir para o curso e quem não estava presencial tinha que mandar um escrito e não podia faltar, tinha que estar em toda a aula e precisava ter uma coisa para dizer e depois precisou escrever uma carta. Eu fico com a sensação, Eliane, que eu fui chamada, né? Mas não eu, Flávia, chamada. A convocatória do projeto, né? Eu senti que eu poderia embarcar nela. E eu fiquei pensando um tempo, por que isso mexeu, porque eu sinto que mexeu com o meu desejo, né? A possibilidade de poder dialogar, o espaço da escuta clínica, dentro de uma perspectiva de exploração social, me fizeram com que eu me matriculasse na disciplina, mas me inscrevesse, que eu fosse para São Paulo e ouvisse, e foi uma coisa porque assim, eu fui muito movida por um ímpeto, né? Porque inclusive eu tive que remanejar coisas do meu cotidiano, né? Não era assim, eu estou aqui livre e eu vou porque é bacana, né? Então, o que eu fiz, na verdade, assim, eu sei que eu posso fazer um movimento na minha vida para eu poder estar ali, né? E foi muito numa coisa de eu quero conhecer essas pessoas que vão vir falar, né? Eu quero saber o que vai sair a partir delas. E a partir delas eu quero tentar compreender que cenário é esse. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi o nome Refugiados. Assim, Refugiados de Belo Monte, isso me chamou muita atenção. Por que desse nome? E aí, lendo o texto e vendo, né, essa questão das pessoas que foram expulsas, foram tiradas do seu lugar, isso já me mobilizou um pouco. Mas eu sempre tive interesse em atuar em situações como essas, assim. Desde a faculdade eu me interesso pela questão da psicanálise em extensão, da psicanálise fora. Eu tinha até um desejo de trabalhar no Médicos Sem Fronteira, por exemplo. Sempre foi uma vontade. Sempre que acontece alguma crise, algum desastre, alguma situação no Brasil, eu tento participar. Quando esse projeto nasceu, né, que eu fiquei sabendo do projeto aqui, da clínica de cuidado, eu fiquei muito... Acho que está na hora de ver os estragos que o meu próprio país faz. Isso é uma coisa que eu acho que às vezes quando é um pouco mais difícil assumir essa corresponsabilidade, porque eu acho que é de todos nós aí que aconteceu aqui. Tem um texto que ele fala que quando os portugueses chegaram para levar o pau-brasil, teve grupos de índios que foram ajudar, assim, de boa vontade, pelo interessante, para a gente estar aqui, vamos lá ajudar os caras, eles querem tanto esse negócio, né? E deles falarem, mas vocês não têm árvore lá em Portugal, na terra de vocês? Não, a gente tem, mas é que essa a gente pega para fazer uma tinta, assim, e pintar os tecidos. Ah, mas vocês precisam de tanto assim? Não, mas é porque aí a gente... Eles tentando explicar um pouco a economia, né? Não, porque daí a gente junta para poder vender, para poder ter... Mas para que alguém precisa de tanto? Não, porque daí a gente deixa para os nossos filhos. Mas a terra fica para os nossos filhos. A mesma terra que alimentou a gente alimenta os nossos filhos. Por que vocês se preocupam? Qual que é a preocupação com os filhos? E essa preocupação só pode surgir a partir do momento que você destrói a terra, que você destrói essa relação fundamental. Você precisa do patriarcal porque você não tem mais mãe, e isso fica hipertrofiado, isso é pobre. Eu acho que eu não tive medo de não poder fazer nada, mas eu tinha medo de ter esse medo. Eu estava com medo de entrar numa coisa onipotente, de achar que eu ia poder fazer tudo e quebrar a cara. Será que eu estou indo fazer lá? E será que eu devo? Será que
vai adiantar ou será que vai ser só mais uma violência? O medo é que a gente viesse lá de São Paulo, um grupo bacana, sabido, estudado, letrado, informado, e a gente chegasse aqui e falasse, eu tinha medo de me encontrar com situações de violência assim extrema e de ficar paralisada. Da gente sentir que não tinha muito o que fazer aqui. Dos serviços de saúde dizerem que vocês estão pensando, vocês são o quê, sabe? Porque os caras estão trabalhando. Eu fui para lá com uma pergunta, não é? Que era que eu fazia em todas as entrevistas que a gente fez com as pessoas, que era: que nome se dá para o sofrimento aqui? Porque, de fato, a minha discussão era: eu não quero esse nome que a psiquiatria vai dar, eu não quero esse nome que a Norte Energia vai dar, eu não quero o nome que os trâmites jurídicos vão dar. Que nome as pessoas que sofrem dão para o seu sofrimento? E a gente voltou de lá com muitos nomes: cansaço, engano, traição, perder a casa, pescador sem rio. São muito bons nomes. Quando a gente foi em julho, eu voltei com outra pergunta, que já não era mais os nomes do sofrimento, que era: será que o dispositivo clínico da psicanálise funciona fora da cultura que a inventou? E eu acho que esse foi o momento que eu fiquei mais angustiada de todos, assim, foi julho de 2016. E o que me deixava angustiada não era a possibilidade de responder que não, mas era: se eu não pudesse ser uma psicanalista ali, o que eu seria? O que eu faria pela causa que me causava? De que lugar eu responderia? Então, eu tinha medo um pouco da miséria, né? Eu falei sobre isso, assim, de que a miséria que a gente poderia chamar material fosse impeditivo de um trabalho. Não sei por que eu pensei isso, porque, na verdade, tudo que eu estudo é contrário a isso, mas era um medo que eu tinha. E eu não acho mais isso hoje. Eu sempre soube que a miséria é psíquica. Não sei por quê, mas eu tinha. Eu falei, será que vai ter Eu lembro de ter falado para alguém desse projeto, e alguém me disse assim: mas eles não precisam de pessoas como vocês, não é isso. Acho que a coisa ali é muito mais comida, é muito mais... E eu defendia a ideia, mas ao mesmo tempo eu tinha um receio, assim, de como isso ia... Uma dúvida, assim, mas será que aquele que está nessa condição de estar fome vai poder escutar alguma coisa? Vai poder escutar, ser alimentado de outra maneira? Que vem um raciocínio meio obsceno, que é assim: a gente não tem dinheiro para todo mundo, né? Quer dizer, não dá para você oferecer o padrão elevado desse hospital para todo mundo. Então a gente tem que pensar que é uma coisa mais simples, uma coisa mais assim, acessível. Isso está completamente errado. Isso presume, né, que a gente tem que fazer assim, uma medicina para rico e outra para pobre, uma educação para rico e outra para pobre, uma psicanálise para rico, outra para pobre, né? Isso faz com que a gente não repense o que a gente está fazendo aqui com as outras pessoas, com eles, supondo que no fundo tem uma, vamos dizer assim, uma potência, uma capacidade de uso, uma apropriação da universidade, da saúde, da psicanálise, que é igualzinha a qualquer outro, né? É que você tem que trabalhar, não é ele que tem que se amoldar ao que você pode criar, assim, como versão B das coisas como elas deviam ser, né? Acho que isso, para mim, tem sido assim pode ser que seja um pensamento desejante, né? Que eu quero ver isso, uma projeção. A gente está dentro da experiência, então você fica assim, possuído por ela. Mas até onde, né, a coisa tem sido assim, se apresentado, a gente vê que o que dá para fazer a partir daqui é o mundo, né? Como disse lá o Viveiros de Castro, o centro do mundo é
Altamira, tudo bem, mas agora o centro é também uma versão para o universal, né? Você fazendo isso com essas situações e você vendo que as pessoas se transformam, se beneficiam, você consegue, né? Por que não outras vezes? Né? Na cena em que tem uma milharina para 9 pessoas, como a comida do dia, numa casa em que eu escutava uma mulher, e ela pedia desculpa para as pessoas que chegavam ali para comer, que só tinha dado para fazer aquilo. Mas ela estava louca para conversar comigo. Porque ela precisava me contar alguma coisa que ela tinha guardado há muito tempo e que ela tinha ensaiado numa conversa comigo há 13 dias atrás. E que durante esses 13 dias eu procurei por ela e ela não quis falar, e naquele dia ela falou, vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Não é que ela não estava com fome. Não é que aquilo não era importante. Mas aquilo não era toda a vida dela. Eu acho que essa ética da psicanálise, né, desse lugar da aposta no sujeito mesmo, de uma escuta que dá essa... É difícil falar, assim, mas que escuta para que o outro se escute e dentro daquilo que ele se descobre, ele acha uma forma de estar, né, no mundo. Muitos falaram, né, nunca foram ouvidos desse jeito, nunca foram ouvidos e tão reconhecidos em suas histórias. Acho que o que a psicanálise pôde fazer um pouco aqui é essa posição mesmo de escuta, e claro que tem uma intervenção onde o outro pode se escutar um pouco mais. Teve um atendimento que a gente fez ontem, inclusive, que era um pescador e um cara super organizado. Ele mesmo se coloca como um cara sistemático, assim. Tudo muito limpo, tudo muito no lugar, parece. É muito curioso, assim. E aí, ele vai dizendo de uma... Quase... Ele tá mal, assim, mas ele tá articulado, ele tá lutando, sabe? Você vê que o cara tá muito ativo, assim. E aí ele fala da perspectiva de futuro, então... E a gente fala, o que mudou, né? Desse começo que foi tão ruim para agora. Ele fala, eu acho que agora as pessoas estão escutando a nossa dor. E que isso tá fazendo um movimento, né? O que mais me chama a atenção é a transmissão, né? A transmissão que as pessoas têm, né? De gerações. E a nossa escuta muito atenta a que a pessoa conte a história dela, né? E é essa história que vai dar força a enfrentar as contingências. E isso tem muito a ver comigo, né? Nesse momento tem uma identificação com isso, né? Que não é como eu imaginava que eu deveria deletar uma história. Acho que reforça o que eu já vinha pensando, o que eu já vinha acreditando, para se andar para frente a gente tem que olhar para trás, sim, e valorizar o que fez e acreditar também nos caminhos que seguiu. Quando eu escuto, né, essa vida não está cabendo, né, não cabe em mim, né, ou essa muda, né, da muda, que a muda de lá com a terra aqui não se deu, né, então eu me vi muito nessas histórias também. Eu tô cuidando, mas eu também, a sensação que eu também estou sendo cuidada também, né, quando eu reconheço partes minhas nessas histórias. Então, assim, eu acho que é um encontro mesmo, não é uma troca. Essa pessoa que a gente estava atendendo, quando a gente fazia alguma ligação de uma coisa que a pessoa tinha falado antes com o que ela estava falando agora, ele ia para trás, começava a gargalhar assim que nem criança, assim, o corpo dele ia para trás, assim, daí
eu pensei assim, nossa, o que aconteceu? Assim, tipo, era uma história triste, assim, não era engraçado, por que ele tá rindo? E dava muita vontade de rir, a gente começava a rir com ele, mas sem saber por que a gente estava rindo e o que estava acontecendo. Aí ele nos olhou assim, eu nunca conversei com ninguém desse jeito antes, que conversa louca. Era uma coisa meio de uma excitação, assim, justamente, era uma coisa meio... Ele falou, nunca ninguém me escutou, assim, acho que nunca ninguém tinha escutado, porque ele, né, ninguém tinha se interessado por ele, porque a narrativa dele era assim, porque eu sou abestado, porque as pessoas me traem, porque eu confio nas pessoas e elas não me dão aquilo que ele tinha imaginado inicialmente. Mas a gargalhada era de uma felicidade, assim. Isso, uma pessoa que não é escutada, ela não lembra da própria história, né? E aí o efeito que tem alguém que falou uma ou duas vezes antes, lembrar do que tu falou. A pessoa estava escutando o que tu estava dizendo e está relacionando com as novas coisas que estão chegando e fazendo e isso tem um efeito. A coisa da narrativa, de fazer história, de fazer lembrança, de fazer aquilo vir de uma outra maneira, né? Para a pessoa. A história dela entra para ela de um outro lugar. E eu achei isso fantástico. Aí eu estou aprendendo muito da minha própria formação, né, de psicanalista. Algumas das histórias que eu tenho ouvido é que a dor física, né, a dor psíquica desse momento de mudança e de ter que se ressituar num outro contexto, pega muito mais forte quando as pessoas não estão fazendo o movimento, né? Ou se sentem aprisionadas dentro da casa que de alguma forma elas precisaram engolir, né? É como se aquilo ainda ficasse não digerido internamente e provocasse um grau de toxinas, né? Que isso simbolicamente vai sendo trazido. Dor no corpo, dor nas juntas, né? Mas a dor maior, essa frase me chama muito a atenção, é a desimpaciência que acontece aqui dentro, com a qual eu não durmo, né? E que me faz entrar muito no medo. Medo de ser assaltada, medo de que meus filhos sejam violentados, medo, porque existe um fantasma, né, rondando. Eu entendo assim, no meu modo de dizer, no meu modo de pensar, que nem vocês sabem, eu comecei a estudar agora, né? Então eu estou começando tudo na minha vida depois dos 48. Então isso para mim é uma nova experiência. Então assim, vocês são pessoas que nos ajudam a achar uma porta que para muitos não tem mais saída. Que nem tem casos de pessoas que vêm dessa barragem aí, que eles mesmos se isolam a um ponto que nada mais importa. Nem os filhos, nem o alimento, nem o trabalho. Você morre, entendeu? As pessoas não entendem. É uma tristeza que nasce dentro da gente, que por mais que nós queira tirar ela, tem hora que não consegue. Isso aconteceu comigo. Então isso é uma dor terrível. Você quer ficar sempre só, você não quer falar com ninguém. Então isso mata a gente. Então vocês são as pessoas que nos ajudam a achar essa porta. Porque eu saí de uma porta que me colocaram, fizeram um caixotezinho, me colocaram dentro, colocaram uma brecha bem pequenininha, porém antes da brecha colocaram um papel escuro. Então por mais que eu procurasse todos os papéis, eu não achava a brecha. E tem lugares, muitas vezes, tem portas que nós entramos em certos lugares que para sair precisa desconjuntar braço, pescoço, perna, quadril, para poder sair do outro lado só o resto e ainda tem aquele trabalho de remontar, que muitas vezes os ossos não ficam no lugar. Então vocês são, no meu modo de ver, vocês são essas pessoas que nos ajudam a achar a brecha, a porta no lugar que não existe. São, para mim, os psicólogos são isso. É obrigatório você ver aquilo, né?
Você vê a morte chegando. É todo um trajeto que você vai vendo as árvores, as ilhas, a coisa depauperada, né? E a entrada do canal com uma placa que você não vê, só pode com autorização. Muitos pacientes falavam do bicho, né? Da coisa, do alusivo, né? E aquilo. Foi muito chocante aquela barragem, muito chocante, era um horror do horror. E aí um indígena perguntou, vocês não ficaram impressionados? O que vocês achavam? Estava todo mundo mudo, né? A gente não conseguia falar sobre aquilo. As pessoas vão definhando no barco, sabe? Tem um lance do corpo, as pessoas vão ficando silenciosas, tem um... sabe? Que não tem palavra para isso, sabe? Era impronunciável a violência daquela barragem no meio do rio. A gente chegava lá, de repente a selva ficou toda assim em silêncio. Imagina uma floresta em silêncio. Totalmente em silêncio. E começou a vir uma opressão. Não existe floresta em silêncio, né? Tem bicho, tem vento, tem planta, tem árvore, tem não sei o quê. Tem barulho, 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 barulho. E de repente não tinha barulho nenhum. E de repente veio aquele monstro daquela barragem, Guarda Nacional, as pessoas nos filmando e umas armas desse tamanho e nos tratando bem, só que não, né? Porque bem, só que a polícia tá ali. E aí vinha aquelas máquinas, pegava as canoas para levar para o outro lado e a gente esperando e eu só conseguia chorar. Muita gente, muitas coisas foram desrespeitadas. E a narrativa é uma narrativa que desrespeita mais ainda, porque então quem é uma resistência aí atrasa o país, porque as pessoas têm que se sacrificar por algo do progresso. Foi muito impactante, porque volta, né, todas as histórias das pessoas sem casa, família separada, as manipulações, as injustiças, os desencontros. Você vê quantas vidas, né, foram destroçadas para construir aquele negócio ali. Falar, é isso, por isso. Né? Troca, né? É isso aqui que você dá e aquilo lá que você entrega. Você fala, putz, a conta não está certa, não está fechando essa conta. Né? A audiência pública, em novembro, foi bem intenso, assim, o que me causou, sabe? Eu sou boa de segurar choro, e na audiência não deu. Assim. E aí vi aquelas pessoas lá, os índios e os ribeirinhos, e aí a hora que eles cantam o hino, eu falo, cacete, sabe, no que esses caras ainda acreditam, assim. Eles cantando o hino me deu... Eu chorei copiosamente, porque me deu essa sensação de que esses caras ainda acreditam em alguma coisa. Eu tenho que acreditar. E aí eu sonhei que uma mulher me deu uma cabeça de uma pessoa, não sei que pessoa que era, e falou, você tem que cortar bastante, tipo quadradinhos assim, recortar mesmo a cabeça. Eu tava num lugar que tinha um monte de gente, ela chegou com uma cabeça, e eu falava assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. E era tipo, super comum. Eu falei, não, eu não quero, não consigo, eu não quero. Ela falou, você quer que eu corte pra você? Eu falei, tá, pode cortar, porque eu não vou cortar. Ela falou assim, então tá bom, eu vou cortar, mas você vai segurar os pedaços, você vai carregar esses pedaços. E ela cortou, eu lembro assim, de um corte assim, e aí foi cortando, aí ela me deu um saco com vários pedaços assim da cabeça, falou, toma, segura. E eu lembro que eu segurava aquele saco, andando assim, segurando aquele saco era pesado. E acabou o sonho. De ontem para hoje eu sonhei com o rio e sonhei que eu estava navegando, né? E a experiência do sonho, ela era uma experiência de muito vento na cara, né? E foi interessante porque essa foi a primeira noite que eu dormi bem,
né? De fato, eu senti que eu dormi essa noite. As 2 anteriores era aquela coisa meio agitada, imagens que eu não conseguia absorver, nada parecia que estava ficando, né? Mas de ontem para hoje eu sonhei esse navegar, mas eu não sei te dizer mais, eu acho que era um sonho fluido, de alguém que estava de fato dentro da água. O rio parece com a gente. Se ele para, é como se o nosso sangue parasse. Se ele corre, é o nosso sangue que corre. E a gente tem vida e a gente tem movimento. E a gente pode florescer. Quando não, tudo fica cinza. E eu senti isso na fala das pessoas aqui. Essa conexão incrível que eles tinham com eu sou o rio, eu sou o peixe, eu sou as minhas plantações. E isso foi cortado. E agora eles vivem numa ilha de concreto, uma ilha cinza. O que também a gente escuta muito, né? Um rastro de destruição, um rastro de destruição. As pessoas falam dessa maneira, daí só deixou destruição, só deixou destruição. E um deles, que acho que foi onde me deu um negócio assim no peito, porque ele estava no lugar dele, só que debaixo das barracas, porque aonde era a casa mesmo tinha sido destruído já. E o que tinha ficado da casa era só o platô de cimento sobre a qual ela estava construída antes. E olhar para aquilo, tipo, não tinha mais casa, mas tinha um lugar onde era a casa, e ele continuava vivendo lá, ou seja, não estava debaixo d'água o lugar dele, então as pessoas queimaram a casa, tiraram ele de lá, sem necessidade, e ele tentando reconstruir a vida lá do ladinho, no mesmo lugar onde parecia quase um cemitério do que era a vida anterior, assim. Eu lembro que na hora eu fiquei muito tocado e muito emocionado. Me deu uma coisa de querer fotografar aquilo, tirar foto, mas era um monte de mato e um negócio de cimento. Não tinha como a foto, pelo menos eu não era capaz da foto transmitir isso, assim. Mas eu lembro que aquilo eu falei, isso aqui é muito sério, é muito grave, as pessoas precisam saber e precisa ser feito alguma coisa, assim. Uma hora a gente estava no Rio e daí acho que alguém falou, olha, uma demolição. E era de uma casa de alvenaria, uma coisa meio cinza. Daí eu olhei e daí veio essas imagens de demolição em Jerusalém ou no Vale do Jordão, onde as casas são demolidas bastante, assim. Então, essa falta de direito sobre o próprio território e como o território forma a subjetividade de cada um e como a casa é algo que não é, bom, eu vou te tirar daqui por ali e é isso, sei lá, todas as conexões das pessoas, as ligações estão com o lugar, mas estão com as pessoas que estão em volta, estão com, não sei, o caminho de chegar, o caminho de ir embora. Para elas, a casa é ter liberdade de é ali, não é uma casa só, não é um lugar só, né? E muitas dessas pessoas hoje estão encerradas numa casinha, num hulk com grades, porque elas têm medo de sair, porque tem alguma dificuldade física para sair, porque não pode sair sozinha. Tem uma senhora de 82 anos que eu atendi ontem, que ela falava isso, assim, que ela disse assim, eu me criei andando. Eu me criei andando. E aí eu olho para a janela dela, tem uma grade na janela. E ela está dentro de um quartinho, sentada comigo, e uma grade. Uma grade. Tem grade nas portas, tem grade nas janelas, para uma pessoa que se criou andando. Como pode? Casa faz parte do patrimônio simbólico na cultura citadina e na cultura ribeirinha. Mas que casa ligada com comida, com sustento, com trabalho, com rio e com vizinho, quer dizer outra coisa do que a casa para alguém que vai lá dormir depois de ter trabalhado em outro lugar, depois de ter encontrado as pessoas que amam em outro lugar, depois de ter ido jantar em outro lugar.
e que a ordem, que os modos de relação entre esses elementos definem sentidos diferentes. Talvez o inglês nos ajude muito nessa hora, né? House e home. Totalmente diferente. Você vai para onde? Para sua home, para sua house. Para onde você vai? Essa distinção entre um lar e uma casa, as suas paredes. Eu tinha mudado de casa, não era uma mudança planejada, mas eu fui meio expulsa da minha casa. Expulsa assim, né? Era um aluguel, tal. A pessoa falou, não, eu quero casa, você não quer comprar, aquelas coisas. Eu falei, não, era muito caro, não podia comprar, tal. E aí eu lembro de pensar que deu tudo certo, foi o melhor dos mundos, deu tudo certo. Fui para um lugar que eu gosto, ali perto, tal. Só que eu lembro de pensar que eu tinha vivido coisas naquela outra casa que não teriam mais volta. Por exemplo, pessoas que morreram e viveram comigo naquela casa. E eu não teria mais aquilo. Ela não ia viver de novo na minha outra casa. A minha cachorra de idade, ela não sabia onde latir. Ela não reconhecia o portão. E eu me vi como ela. Eu me vi exatamente como ela. Não sabia onde estava a porta, o portão, né? E aí, para fazer daquilo um lar, demorou algum tempo. Algum tempo e muito investimento. E um caso que foi o único que eu atendi que não quis ir para a cidade, assim, nem provisoriamente, nem enquanto espera, que pegou o dinheiro da indenização e comprou uma chácara para se aproximar um pouco mais desse lugar que para ele é casa. Ali ainda não é casa, mas para inventar um ambiente onde se aproxime, onde a memória fique mais viva daquilo que é para ele a casa. Que eu acho que foi um movimento assim de mais elaborado, né? Que é a escolha de não vou ficar nesse lugar cidade que não é casa para mim. Como apesar de ser feito em paredes, uma casa não tem muros. Aqui não tem muros. E do outro lado, né, como nos hooks, esse sentimento que vai potencializando a violência social e individualizando, isolando e fazendo com que a experiência do perigo seja mais difícil de ser tratada, porque o vizinho se torna perigoso, porque ele não vai olhar minha casa, eu não sei quem ele é, pode ser que ele venha, e daí a forma como as pessoas conseguem se defender mal disso vou construir um muro. O que você vê assim, o sintoma nascente, né? Você vê uma forma de vida, né? Foi reassentada, podia ter sido assim, reformulada, mas tem essa outra solução, né? Põe o muro. Então o cara pega as parcas economias, tem a sua casa, em vez de fazer um quintal comum, ele põe e se isola, né? Numa estrutura, 2 metros e tanto de muro. Daí é uma metáfora, né, para a nossa vida, para o tipo de individualismo patológico. O Brasil criou, assim, se fascinou e isso vê aí acontecendo. Isso dá raiva, como várias vezes a gente ouviu, e eu partilho dessa raiva, porque isso não precisava ter sido assim. Isso foi um crime psicossocial. Não precisa destruir o outro para existir. Aí a gente vive de um jeito que precisa destruir o outro para existir. Isso é incompreensível para mim. Eu nunca entendi por que o outro destrói o outro para ser. Que narcisismo é esse? Por que tem que estar sempre destruindo o outro para existir? E é por isso que eu trabalho. Porque eu acho que a psicanálise faz, apesar de parecer uma coisa individualista, que a pessoa fica falando de si própria, ela leva ao outro. Ela não fica em si mesma, ela leva sempre ao outro. Tanto no consultório quanto em qualquer outro trabalho. E aí quebra essa lógica louca, narcisista. E fraca, né? É como né, que eu escutei de uma pessoa, né, que
a gente planeja a vida, né? Mas a gente planeja também o ataque, né? O ataque no sentido de que precisa resistir, né? Preciso lutar. Porque se não tiver essa luta para poder existir... Não sei, eu tenho essa coisa que não devia estar mais cascudo, né? Para certas experiências e tal, mas eu tenho esse... De quando em quando as coisas me pegam, né? É um pouco assim... Quando você vê que você está naquele instante, assim, muito, mas muito junto do teu paciente, né? De que aquilo que ele falou é você ali, né? Mas ao mesmo tempo é como se você estivesse longe, né? Você não sabe direito quem que é aquela pessoa, né? Quando acontece essa junção assim, o coração range. Esse espaço de escuta tem uma potência muito grande e eu achei bonito também o que a gente fez aqui com a escuta, de cuidar todo mundo junto, sabe? Das discussões, das supervisões, do André e da Cássia que cuidam de tudo pra gente só saber que tem que sair e voltar e não pensar em nada prático. Aí eles têm que tomar decisões que são políticas também, né? Para conseguir dar esse conforto para a gente. Então, é uma clínica do cuidado também aqui dentro. Essa parte foi bem fundamental, assim, é um negócio que eu jamais faria sozinha, sabe? Ou sozinha ou num lugar onde eu conheço mais ou menos as pessoas. Porque é intenso em todas as... É isso, então era intenso lá, mas era intenso aqui. Imagina, 200 e-mails, vídeo, não sei quantas visualizações. Meu Deus, sabe? Eram uns números que eu falava, gente, o que está acontecendo, sabe? E aí a gente entrou muito nisso, assim. E foi muito curioso ir percebendo que o que pra mim era um negócio super mecânico, tipo, estou respondendo e-mails. As pessoas iam falar comigo com carinho de como eu tinha respondido e-mail. Que eu falava, gente, mas... O fato de eu ter respondido, sabe assim? E de ter informado, e de ter colocado meu nome, de não ser... fazia muita diferença. Então, acho que a gente foi entrando nesse esquema um pouco mais logístico, né? Já desde a volta de julho. E ao mesmo tempo era um negócio pesado e, eu não sei fazer. Mas ao mesmo tempo ver o que acontecia a partir disso era muito bacana. Porque aí então tinha gente no curso, aí então as pessoas estavam falando, tinha gente na entrevista, tinha dinheiro entrando no crowdfunding, quer dizer, tinha um efeito importante, sabe? A primeira preocupação teve a ver um tanto com o aproveitamento do tempo, assim. Então a gente tinha 2 semanas lá para fazer esse trabalho. E a ideia do trabalho, a ideia principal era atender as pessoas o maior número de vezes, com o maior número de pessoas possível dentro do tempo, das logísticas, do tamanho da equipe e do cuidado clínico, né? Então, uns precisaram de 2 vezes, outros precisaram de 8 vezes. A gente foi tentando montar isso respeitando a direção de cada caso, assim. Mas para isso acontecer, tinha uma preocupação de que, a gente tinha que chegar lá já e estar com uma estrutura minimamente montada para que no dia seguinte da chegada o trabalho começasse, assim, né? Então, desde o que já foi feito em outras viagens, de fechar hotel, de ver onde as pessoas iam se alimentar, de pensar como é que seria o dia a dia de cada um, no sentido de quantas pessoas atender, quantas pessoas, quanto tempo ter livre para escrever, para supervisionar, reunião. A gente já tinha experimentado isso na viagem que fizemos numa equipe menor, então a gente mais ou menos tinha sentido no corpo que era possível ou não. E é isso, não dava tempo das pessoas experimentarem, dizerem o quanto
suportariam ou não para a gente ir mudando. Precisava ter uma estrutura mais ou menos decidida, assim. Isso foi uma louca que eu fiz na minha vida, assim, agora sem contar na experiência com o outro, com a diferença, né? Dei 18 supervisões no dia. 18. Né? É uma coisa que realmente eu brinco que o psicanalista é o xamã, mas dessa vez foi transe. Foi transe mesmo. Eu estava vendo ali que eu estava falando o que dá, né? É uma outra coisa legal da experiência, você se sente assim, sabe aqueles filmes de Vietnã? Que sutura o cara, fecha aqui, você faz o que dá para fazer, né? Para a gente fazer sessões, um trabalho curto, não é sessões curtas, mas ao mesmo tempo curto de atendimento, a gente tem que acreditar muito no que a gente faz e muito na nossa escuta. Então, tem que lembrar que tu sabe escutar e tu tem que te bancar muito naquilo ali, porque tu faz relações que se tu só deixa a pessoa fazer por si, tu te garante, né? Porque a pessoa que fez, né? Também tu deixou o tempo. E aqui não, aqui é tu que faz, tu faz e vê o efeito daquilo. Tinha tudo para dar errado mesmo, assim. Não para todo mundo, claro, mas basta ter 1, 2, 3 que não dá certo, que vai tudo pelos ares, né? Porque a gente viveu, eu achei isso bem legal, porque foi uma primeira incorporação da situação que a gente estava vivendo. Né? Você entra na casa da pessoa, um monte de gente, cada um ouvindo, história do outro, história do um, cruza com o outro, e daí, em alguns dias mais, outros dias menos, começou a virar uma supervisão coletiva flutuante. Né? Que o cara chegava com café para ouvir um pedaço da história que ele estava saindo, daí chegava o outro, falava uma coisa, e aquela dupla, e depois juntava 2 duplas, né? Isso foi um desenvolvimento, eu acho que um efeito da experiência que entrou para o nosso lado. Né? Nós passamos a nos comportar como um modo de vida aqui. Né? E não, agora é a sua vez, às 2h15, depois às 2h45, você espera na sala de espera, daí nós fala, agora você terminou a sua hora. Começou a ficar esse tudo junto, misturado, sem que em nenhum momento as pessoas perdessem o senso clínico. Então a gente montou tudo isso antes e chegou um dia antes também para seguir com o trabalho que eu já estava fazendo em São Paulo, que era se aproximar das lideranças, pedir que elas encaminhassem pessoas que elas consideravam que precisavam ser atendidas, que estavam numa condição de sofrimento importante, que elas considerassem que ia ser bacana que elas pudessem ser ouvidas, que a gente conversasse com elas. Então a ideia de que as pessoas atenderiam em 2 períodos, de manhã ou à tarde, já ligava para a pessoa que ia ser atendida antes, contando um pouco o que ia acontecer, perguntando se ela topava, perguntando aonde ela queria ser atendida. Tudo isso era cuidado também. Então a senhora prefere, quem indicou foi Antônia Mello do Xingu Vivo, a senhora está sabendo? Estou sabendo, não estou sabendo. Explica um pouco o que é, explica o que a gente está fazendo. Faz sentido para a senhora quer que alguém vá conversar? Quero, não quero. Bom, mas aonde a senhora quer conversar, né? Prefere na casa, a gente está num hotel, quer vir aqui no hotel, prefere no Xingu Vivo. E aí um pouco as pessoas iam tomando suas decisões, imagino e espero, onde ficavam mais confortáveis, assim, né? Muitas quiseram ser atendidas na casa, outras preferiam, não, vamos então no movimento social que indicou, sei lá, imagino que lá fica mais seguro, ou vai estar com a pessoa que indicou. Então a gente foi um tanto tentando respeitar essas questões dos atendidos e já deixar tudo mais ou menos pronto para que quem fosse atender já tivesse com o caminho aberto para chegar lá e começar a conversa sobre o tema que a gente foi lá ouvir, né? Ouvir das pessoas. E eu acho que como eu não deixo de ser psicóloga quando eu faço isso, vai tendo as minhas leituras também, né? Então, quando eu vou contar de um caso, quando eu falo de um telefone, quando eu vou ouvir o que a pessoa... que horas a pessoa quer marcar, por quê, o que aconteceu, né? Não era também um troço ultra
mecânico que só precisava caber na agenda, sabe? Tinha algo de bem clínico ali também nesse sentido. Esse inclinar-se da clínica, essa escuta da clínica, essa atenção às singularidades, essa atenção às faltas de lógica. Me parece que a ideia é mais essa, assim, poder... Que tem a ver com esse lance de uma psicologia que não seja só do consultório, né? Uma psicologia que sai do consultório pode ir para o mundo, mas ela também pode ir para outros lugares que não necessariamente é atender fora do consultório, atender no mundo, né? Pode ser para as maneiras como a gente se relaciona, para as maneiras como a gente organiza o trabalho. Talvez isso, né? Uma organização mais clínica do trabalho, não uma organização burocrática. Então, teve cuidados que eu mesmo nem imaginei, mas que depois eu percebi que era cuidado. Então, tipo, garantir que as pessoas tivessem seu próprio quarto, que eu estava na lógica da burocracia, tipo, 2 por quarto é mais barato. Mas depois entendi que, quando de fato as pessoas ficaram cada um no seu quarto, que era muito importante ter um momento sozinho, poder desligar um pouco, não precisar falar com ninguém. E era tudo tão intenso, a gente exigiu tanto das pessoas, de atendimento, de discussão, de pensamento, de reunião, que eu me dei conta que, poxa, um quarto individual era super importante, assim. Tem um momento, por exemplo, que o pescador ele está sozinho no barco para pescar o peixe. Então é um momento que ele está ali com a sua função, ele está ali se organizando também, né? Quantos dias, se ele está conseguindo, como que ele vai fazer para vender. Então, eu acho esses momentos importantes, muito importantes. Logística tem a ver com essa coisa da lógica e que dá uma sensação de que tem só uma. Tem o jeito lógico versus o jeito ilógico. Então me incomodou porque me parece que é justamente a luta é contra isso, assim, né? A luta é por fazer algo que não seja só lógico, que consiga incluir as coisas ilógicas. Então, sei lá, às vezes o carro ir e voltar 5 vezes é muito mais ilógico do que ir uma vez só. Mas tinha um porquê, tinha um cuidado de acompanhar alguém por mais tempo, que estava mais inseguro, então o motorista ficaria, mas isso exigiria percorrer mais quilômetros. Então, acho que o trabalho que foi feito não era tanto no sentido da lógica, assim, era muitas vezes de, inclusive, convencer os motoristas, no caso dos carros, de que, bom, não é lógico, mas vamos fazer. A gente precisou conhecer um pouco mais da geografia do lugar, entender aonde ficava cada região, quanto tempo de barco que demorava, para poder pensar como é que seriam essas saídas. Assim. Então, a gente recebeu os encaminhamentos, inclusive conversando com os barqueiros para entender se dava para ir para um e depois para o outro, porque aí o barco muitas vezes vai e fica porque é 1 hora e meia de distância. Então a gente foi um tanto aprendendo isso e incluindo nas agendas das pessoas períodos. Então uma manhã ou uma tarde na qual saía 1 ou 2 duplas para ir para um lado do rio que desse para atender 2, 3 famílias. Uma das funções que eu fiquei foi cuidar das contas, daquele dinheiro todo. E aí um medo era vai dar errado. Não vai dar o dinheiro, vai dar errado. Tinha medo disso. Acho que eu ficava muito preocupada com a coisa da equipe em janeiro. Era muita gente. Eu falava, é muita gente. É muita gente. É muita gente para estar muito junto, por muito tempo. Porque não é fácil, né? Não é tranquilo. Acho que não é à toa que a gente volta de lá tão próximo. Porque você dorme e acorda com a pessoa. É outro jeito de viver. Né? É diferente. Se eu passasse 15 dias aqui, a gente trabalhando junto, é outra coisa. Então eu ficava bem preocupada com como ia ser, sabe? Mesmo do bem-estar das pessoas, sabe? De estar lá tanto tempo, longe das pessoas, e calor, Aí acho que tudo foi sendo surpreendente, mas ser redondo como foi lá, não aconteceu nada. Num dos últimos dias a Noemi falou, ninguém nem ficou doente. Eu falei, Então nesse trabalho eu fui aprendendo que cuidar de dinheiro, cuidar de horário, cuidar de limpeza, cuidar da agenda do carro, que cuidar disso é cuidar.
E é cuidar no sentido mais clínico do termo, no sentido mais analítico do termo. É permitir que coisas aconteçam, ou impedir, dependendo de como faz. Até eu conhecer o Xingu, eu dizia para quem quisesse ouvir que um analista não precisava estar com o seu corpo em todas as cenas sobre as quais ele escutava para poder escutá-las. Ou seja, que eu não precisava ter câncer para ouvir alguém que tem câncer, que eu não precisava ter filho para ouvir uma criança, nem ouvir a mãe, enfim. E eu me lembro de dizer isso muito claramente para o Christian quando a gente voltou. É diferente, tá? Eu não sei dizer porquê, mas para saber de lá tem que ir lá. E eu acho que isso tem a ver com a experiência de uma outra cultura. Que ninguém conhece uma outra cultura no livro. Conhecer é uma experiência que inclui o corpo. Foi uma coisa assim, eu não pensei, eu cheguei já, tirei meu chinelo e entrei. É como se eu tirasse de mim todos os conceitos que eu tenho de vida e de mundo para entrar no mundo deles, no mundo do outro. Mergulhar, né? Como a gente mergulha no rio deles, da história deles. Foi reconhecendo o limite de compreensão que a gente tem do que um ribeirinho diz, porque de fato muitas vezes é uma experiência de outra língua que a gente pôde fazer todas as perguntas que a gente fez. O que é isso? Mas me explica. E que isso põe o outro para trabalhar. E aí a gente sabe o que aquelas coisas passam a ser. Elas fazem parte do nosso léxico, do nosso modo de dizer, em outra língua. Eu tive alguns fenômenos de memória que eu só tenho quando eu estou fora do país, que falando outra língua, e aí me faltam algumas palavras em português. Quando eu quero lembrar alguma coisa, não consigo lembrar, estou falando outra língua, não vem. É um fenômeno comum, bastante comum. Isso aconteceu aqui algumas vezes aqui, depois de um atendimento, onde a questão da língua se mostrava muito claramente. Uma vida risca a outra. Uma vida risca a outra é uma vida arrisca a outra? Uma vida risca a outra do mapa? Talhão, olho por olho, dente por dente? Ou tem a vida que é um risco no chão, que você vai riscando, e daí vem outra vida que uma vida risca a outra, uma vida continua a outra, né? Filho, risco, vida do pai e assim por diante. Era tudo isso junto. Você fala, como é que vai ter uma palavra, né, que você pode então descrever, contar, fazer um balão, um conto dentro da sessão para destrinchar esse negócio, né? Isso é muito rico, isso é o ganho de repertório, né? Não porque a expressão em si é legal, mas talvez você nunca mais vai usar, mas a solução que a pessoa dá, né? O jeito dela se pôr na língua, né? Isso é de uma riqueza que não tem o patrimônio, biodiversidade, patrimônio, mata amazônica, tem que guardar as espécies, tinha que ter uma biodiversidade linguística, né? Para ser preservada aí. Atendo uma criança. É uma poesia aquela menina. Eu fui com um colar de pedra. Aí na hora ela lembrou do rio, das pedras que ela pegava, ela pôs o colar. E aí ela começou a me contar do rio. E ela foi atropelada onde ela mora, no reassentamento, porque ela não sabia andar na rua, porque não tinha carro. E ela me fala que ela atravessava a rua com uma pombinha que ela tinha no ombro. Ela tem galinha, os atendimentos a gente fica eu, ela e as galinhas, que são de estimação. E ela tinha uma pombinha, e que ela andava com essa pombinha na rua. E ela estava indo comprar alguma coisa para comer. E ela fala, eu estava tão com uma paz dentro de mim, eu estava andando nas nuvens. E de repente, um carro me pega e ele passa na minha perna e me arrasta.
e depois ele passa por cima. Teve uma sessão que ela colocou um vestido, porque ela fica de calça por causa das marcas na perna, ela não consegue usar vestido. E ela pôs o dia que eu fui lá e a gente desenhou vestidos. Eu acho que é uma emergência social, né? Principalmente agora, estando aqui, eu vejo diferente. Eu acho que quando eu estava lá, que eu vi, eu pensava que era uma situação de emergência, uma questão mais de calamidade, né? Uma questão que demandava uma intervenção de urgência. Mas chegando aqui, eu vejo que é uma emergência social, é uma situação que não pode permanecer da maneira como está, mas ao mesmo tempo tem muitas barreiras, né? A gente foi encontrando um monte de barreiras. Mas onde o sujeito está num período de crise. Talvez o que a semelhança um pouco mais seja a questão da crise, um acontecimento que vem de forma violenta e que esse sujeito tem que se haver com isso. E acho que, voltando um pouco no refugiados, o que dificulta um pouco é cadê as referências desse sujeito para lidar com esse acontecimento violento, porque isso é fundamental, né, para enfrentar. Então, quando você tira isso, assim, como é que essas pessoas estão dando conta? Me preocupa muito que simplesmente as pessoas passem a se adaptar, né, a um novo contexto, a uma nova realidade que foi dada. E daí, por isso é importante os movimentos de luta, né? É importante o movimento. Né? Eu fico pensando na palavra movimento social. Essa ideia de que você separa as pessoas, isso não... Depois isso vai voltar, não, o custo médico, as pessoas tendo, né? A gente confirmou isso, da pressão alta. Você via a pressão alta lá, o cara te dizendo, o que eu fico aqui fazendo o dia inteiro? Pensando. Né? Eu fico pensando e vou ficando nervoso, vai dando negócio. Eu fui tirar a pressão, estava 16/5. Você falou, pô, incrível, né? E daí você tem um problema de saúde. Incrível. Quem que vai pagar por esse problema? Por essa vida, por essa forma de vida que era simples. Deixa ele com a sua família em volta. Né? Isto é indignante, isto não tem volta, porque as pessoas vão se resolvendo nessa situação. Isso podia ter sido feito, não teria sido assim uma enormidade de custos, foi a ausência de qualquer assim, consideração sobre saúde mental, vou falar na falta de palavra melhor, né? Uma bobagem mesmo do nosso processo civilizatório que não aprendeu nada, né? É barbárie. Só barbárie. A falta de saneamento básico. Eu ficava olhando para aquilo, já comecei assim, na hora, comentei com a minha parceira, com a minha colega, eu disse, com a Érica, eu disse, olha, não me conformo que uma cidade não tenha saneamento, porque saneamento é básico. Se é básico, é uma coisa que é básico para a sobrevivência numa cidade. Então, isso para mim já me deu aquela sensação de como pode não ter saneamento básico aqui, né? E eu sei que muitos lugares não tem, mas a gente ir lá e ver aquilo assim... Acho que tem uma questão também que pega o Brasil desde sempre, da colonização, de como foi feita, do colonialismo, que aqui também é como se fosse um mini ecossistema que esses 500 anos estão se repetindo aqui em pouquíssimos anos. Assim. Eu tenho um pouco essa impressão. Tem uma parte da população que também não tem o Estado a recorrer. Que muitas vezes não pode recorrer ao Estado porque é o Estado que violenta. De ser uma apátrida, né? Assim, de ser o Estado matou ele. E aí eu sempre ficava me lembrando daquela coisa do Lévi-Strauss, né? Que ele falava da morte simbólica. Que ele via, ele ia nos lugares e daí, sei lá, tem uma comunidade X, não importa, e de repente as pessoas começam, por alguma razão, a desconsiderar aquela pessoa, e aí a pessoa simplesmente morre, porque ninguém mais fala com ela, ela perde o lugar.
A gente chegou na casa, a princípio, né, sempre procurando a coisa da barragem, né? Onde é que está assim, a questão da barragem. Nesse caso, a gente descobre que foi bom para aquela família, porque eles moravam numa região do Baixão, que era muito precária, né, as condições de vida, e que alagava por diversas vezes, né? E eles têm uma filha que está acamada há 4 anos, então eles moraram 2 anos lá no Baixão com essa filha acamada. Então, para eles ir para uma casa de alvenaria que não alaga, né, em condições básicas melhor, foi bom. E aí, então, por que a gente estava ali? No primeiro momento, um pai muito deprimido, num movimento de luto intenso, acho que nem luto, melancolia mesmo, assim, ele estava bastante deprimido, a expressão dele era inchada, assim, o olho inchado, cheio de lágrimas. E a hora que a gente senta para ouvi-lo, já vi no quarto a menina na cama. Eu peço para ir ver a menina e me deparo com uma menina que tem consciência. E essa família não sabia que ela tinha consciência. Esse foi o meu maior estranhamento, assim, como assim? Elas estão aqui há 4 anos, de alguma maneira tem alguém da saúde envolvido, porque ela tem que trocar a sonda, ela tem que limpar a traca, trocar a cânula. E como que ninguém nunca explicou para eles que ela entende as coisas, que ela ouve, ela não consegue falar, o que também me estranha, porque com uma equipe adequada, com um tratamento adequado, provavelmente ela conseguiria falar, dá para ter certeza, né? Não sou médica, mas a certeza, principalmente do pai, de que ela não entendia, era tão grande que, peraí, será que realmente eu estou vendo aqui a coincidência? Pedindo, né, para ela piscar o olho a comando, aí às vezes eu tinha certeza, às vezes não. E aí ela mexe um dos lados, né, do corpo, que está bem atrofiado, está bem prejudicado, mas ela mexe o pé. E aí eu pedia, mexe o pezinho, e aí o pé ela mexia com convicção. No segundo dia, quando eu chego e falo, oi, a Laila, você lembra de mim? Ela abriu um sorrisão, assim, como quem diz, lembro. E eu pude ir falando algumas coisas, olha, agora sua família entendeu que você está entendendo, eles vão conversar mais com você. E a expressão, assim, acho que era um pouco de obrigado, não que isso era o meu objetivo, mas sair disso, assim, sair da prisão, da solidão, que eu acho que isso também é o que me pegou muito em relação a ela. 4 anos de solidão. Ali, dentro daquele corpo. Das pessoas que eu conversei, algumas poucas tinham visto médicos que ajudavam a nomear o sofrimento e que foram bastante úteis. Foi bastante interessantes no sentido de a pessoa conseguir pelo menos vislumbrar que as crises de depressão, que as crises de tontura tinham a ver com questões mais amplas, emocionais, de vida, e que eventualmente essas pessoas tinham sido medicadas, e isso estava ajudando elas a lidar um pouco com a angústia, com a ansiedade, direcionar um pouco melhor a retomada da vida delas. Então, eu acho que teve alguns casos que eu vi aqui que tiveram contato médico, nenhum que tenha, de fato, passado com um psiquiatra, mas com um médico sensível a essas questões psiquiátricas, e não psiquiátricas só, mas de saúde mental, de vida, de contato com o paciente, médicos mais humanos. Eu fui, né, trabalhadora da rede de saúde, e eu sei o quanto é difícil estar lá. E eu admiro muito quem esteja, tanto é difícil que eu não estou, né? Por uma série de questões. É difícil porque para eu estar eu teria que estar 40 horas, não consigo fazer quase mais nada. Então, é duro estar lá, sabe? Não é simples. E eu admiro muito quem está. Porque tem outras saídas. Essa coisa de, quem trabalha no serviço público é porque está encostado. Gente, a leitura mais equivocada. Hoje eu escuto isso, eu tenho arrepio. Isso que a gente escuta, sabe? Vou fazer um concurso público, trabalhar no serviço público, vai ficar encostado e não fazer nada. Eu tenho arrepio, porque é muito duro.
Eu faço doutorado em saúde coletiva, em que a gente discute o SUS e os direitos das pessoas à saúde e como o SUS tem que alcançar as pessoas. E aqui eu vejo assim o extremo dessas políticas não chegando até essas pessoas, não chegando mesmo, assim, completa ausência disso, que eu acredito que é um direito e que precisa sim chegar, né? Pensar sobre o que acontece em Altamira é pensar sobre muita coisa. É pensar sobre a periferia de São Paulo, é pensar sobre o que eu quero como vida, é pensar muita coisa. Altamira te provoca, acho que no extremo da coisa, para pensar a vida inteira, sabe? Eu voltei de Altamira, eu comecei a participar do conselho de bairro do meu bairro e de construir junto. Eu voltei de Altamira, eu comecei a ir na UBS, eu fiz meu cadastro, sabe? Para usar o que é público, quer dizer, eu acho que mexe porque é uma realidade muito diferente e ao mesmo tempo te aproxima muito da tua realidade. Acho que o que mais me toca é um pouco essa desarticulação coletiva, que a gente vive na cidade grande há muito tempo. Há muito tempo. Eu mudei depois de 12 anos, eu não falei tchau para nenhum vizinho. Nenhum. Nenhum veio falar tchau para mim. Eu falei tchau para o guarda da rua. Ele veio falar comigo. Eu fiquei impressionada com os laços afetivos deles, né? E aquelas condições todas, mas a beleza, sabe? As crianças, os adolescentes que estavam presentes, todos eles com muito respeito um com o outro, com muita afetividade um com o outro, sabe? Isso é muito bonito, estou vendo aqui isso. Muito bonito. A gente foi fazer uma visita, um atendimento para uma família e a casa estava cheia de crianças. A mais velha tinha 10. E eles estavam todos, porque foi solicitado que eles ficassem brincando dentro do quarto, né? E eu pedi para a mãe, eu posso ver as crianças brincando, né? Daí ela me leva até o quarto e de fato eles estavam ali, pulando, se divertindo, né? E daí eu me apresento e num determinado momento eu coloco assim, eu trouxe papel e caneta. Se em algum momento vocês quiserem fazer esse tipo de jogo, né, a gente pode fazer. E passou, acho que uns 15 minutos, 20, não lembro, mas deu um tempo. Uma das crianças veio me cutucar. Sabe aquela folha que você falou? Sabe aquelas canetas? A gente está querendo desenhar com você. E daí as histórias começaram a aparecer a partir dos desenhos. E uma das histórias era dessa menina mais velha e que ela começa a contar a história de um peixe. Ele foi caçado primeiro, a isca tentou caçá-lo e conseguiu, mas esse peixe não desanimou. Eu voltei lá hoje. E daí o que eu fiz hoje de diferente, eu falei assim, eu vou lançar uma história, um iniciozinho de uma história e vocês vão continuar. E a história é a história de um grande rio que tinha uma família de peixes, né? E nesse rio tinha uma ilha. E daí uma das crianças fala, e nessa ilha tinha uma família de tartarugas. E daí eles começam a contar a história da tartaruga. Os peixes morreram, porque a água ficou suja. Mas como que essa água ficou suja? Começou a cair um monte de folha das árvores e essas folhas apodreceram dentro da água e formaram um lodo. E esse lodo matou os peixes. E a família de tartarugas? A família de tartarugas também morreu, porque tinha que beber água, porque não dá para viver sem a água. E aí, a história termina? Não, a história ainda não terminou. Porque essa família de tartarugas botou um monte de ovo de tartaruga na praia dessa ilha. Ah, é? E onde ficaram esses ovos? Ficaram debaixo da areia, porque eles precisavam de um tempo. Qual era o tempo? O tempo de limpar a água. Ah, então a água
Limpou-se? Sim, mas precisou de um tempo. E depois desse tempo, as tartaruguinhas saíram dos ovos e foram embora para a água. Tudo muda. Das casas caídas, invadidas, às incríveis saídas que a vida dá. Ao eu expulso, quase sem impulso, mas com força agarrada, vai-se lá. A horta que cresce, ao fruto que amadurece. Tudo muda de flor que aparece. Nessa ilha de concreto, desperta o afeto da gente de cá. Coragem, né? Coragem do pessoal de enfrentar a situação, de não recuar, de não mudar o assunto, sabe? Alguns muito tocados, né? Mas você vendo assim da importância de que a hora que ele entendia que ele estava fazendo a parte dele, que estava indo, que ninguém ia salvar as pessoas, não ia acontecer uma transfiguração da Santa Teresa, que ela vai ficar boa amanhã. É que você estava falando com ela, e que ela respondia. É uma das coisas mais legais que tem, né? Que é quando você vê o cara descobrindo que dá, descobrindo que pode, descobrindo que ele tem um jeito lá dele de resolver a situação, de encaminhar. Isso foi muito legal. Ele mora num terreno de ocupação e a casa dele é envolvida por PVC, assim. E aí ele escreveu o nome dele, e aí eu acho que nesse momento a gente pergunta, a gente viu que o senhor colocou o nome do senhor aqui, escreveu aqui fora, né? Ele falou, é pra, quando eu não tiver, para as pessoas saberem que essa é minha casa. E do outro lado tinha um telefone que estava escrito mais na parte inferior, assim, e que era o telefone nosso, da clínica de cuidado. A gente tem um trabalho que é político de militância por uma causa, que a atenção ao sofrimento psíquico faça parte das políticas públicas, tenha lugar no SUS, mas que existem as pessoas. Cada sofrimento. E da condição de analista, a gente que escutou tem uma responsabilidade com cada uma. E a hora de se despedir de uma pessoa que a gente sabe que se a gente ficasse, teria trabalho, seria bom. Aquela pessoa, a gente aposta que ela se beneficiaria do que a gente tem para oferecer. Essa era a despedida mais difícil. A gente tinha isso para dar, que eles precisam disso, mas que isso a gente não tem, não nesse momento, não por esse caminho. Eu saio com uma sensação de que a gente, sei lá, de dever cumprido, assim, de que a gente fez um trabalho que com toda a fragilidade de é pouco tempo, é ir para talvez não voltar mais, é circunscrito, então somos só 18 pessoas tendo que lidar com essa enormidade que aconteceu aqui, com todas essas fragilidades que a princípio dizem para a nossa razão, bom, é muito pouco, não vai funcionar. Eu olho e inclusive, porque eu lembro os rostos das pessoas, ou as vozes que eu falei no telefone, os nomes, as histórias que eu ia ouvindo das pessoas, eu sei que para muitas pessoas fez muito sentido, assim, sabe? Mas eu experimentei uma coisa muito louca lá, que foi, ao mesmo tempo, uma certa insignificância, tipo, a coisa toda é muito maior do que eu. E uma pertinência de lugar, sabe? Que eu acho que agora eu estou conseguindo nomear. Pertinência de lugar quer dizer, o meu lugar é pequeno, mas é um lugar. Que não é isso é tudo muito maior que eu, então não tem o que eu faça, vou viver minha vida, sabe? É o contrário. Isso é muito maior que eu, mas do lugar onde eu tô, eu tenho alguma coisa que eu faço, sabe?
Acho que uma função assim que a gente teve e que aí eu vejo nos meus atendimentos é de resgate da história, sim. Então isso é algo que me ensinou bastante. Essa possibilidade também da pessoa falar, né, e com algumas intervenções ela relembrar que ela tem recurso, que ela tem caminhos, né, que podem estar esquecidos, né? E com isso mudar alguma posição para seguir em frente, né? Eu não sei, eu fiquei emocionada de estar no rio e ver tudo e ver as águas e mergulhar no rio e me sentir também fazendo parte do lugar. Existe a despedida, mas existe a marca, o registro disso. Se despede fisicamente, mas aquilo fica. Vou lembrar de uma forma bem funda, assim, em mim. Acho que sim. Essas coisas que a gente vê e fala, nossa, isso aqui foi meio único na vida, assim. Na minha opinião, o grande potencial do projeto é abrir essa comporta da escuta. Talvez seja um movimento de costura, de soltura, de recorte, recostura, um tecer, assim. É o toque do outro que forma a pele, como se a pele ela fosse formada de verdade pelo toque do outro. E aquele que não se deixa tocar anda como que com os ossos à mostra. E eu acho que é muito isso, a experiência de entrar em contato com outras pessoas, com outras histórias, com outras narrativas. É você se deixar tocar para também se constituir, para se formar, para ajudar a formar o mundo, os laços, as relações. Se no caso a gente vai para uma manifestação, eu não vou para uma manifestação sozinho. Temos que levar um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que faz uma manifestação. Uma manifestação, para conseguir fazer uma manifestação, tem que fazer uma mobilização. Muita gente, né? Então, é eu e mais um, sabe? Aí sim, aí nós vamos fazer. Se for só eu, nós não vamos fazer nada. Porque se eu vou te convidar para nós lutar contra alguma coisa, eu te convido. Eu e mais um, e você e mais um. Então aí a história segue, sabe? Eu e mais um, e você e mais um. Você não é mais eu mais, você e mais um. Que você já conseguiu ali na frente aquele, mais um já consegue mais um. E aí vai. Então por isso que eu digo eu e mais um.